Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Isaías. Vamos lá, vamos começar? Glória a Deus, bom dia! Hoje nós vamos ler Isaías 27. Vamos ficar só no 27. Pronto. Bora lá, paz do Senhor, meu povo, bom dia. Sejam bem-vindos. Bora lá. Isaías 27. Deus ama o seu povo e o salva. Naquele dia, com a sua espada terrível, grande e forte, o Senhor castigará o Leviatã. A serpente veloz, o Leviatã, a serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Naquele dia, o Senhor dirá: cantem ao respeito da vinha deliciosa. Eu, Senhor, a vigio, a rego constantemente. De dia e de noite eu cuido dela para que ninguém lhe faça dano. Não estou irado com ela. Quem me dera tem espinheiros e ervas daninhas diante de mim. Em guerra eu diria contra eles que o queimaria ao mesmo tempo, ou que se ponha sobre a minha proteção. E façam as pazes comigo. Sim, que façam as pazes comigo. Virão os dias em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e encherão o mundo de frutos. Será mesmo que o Senhor castigou Israel, como fez com aqueles que castigaram seu povo? Ou matou assim como aqueles que mataram seu povo? Com Xoxo, o exílio, tipo assim, o exílio tratastes. Com forte sopro o expulsastes. No dia do vento leste, portanto, com isso será expiada a culpa de Jacó, e este será todo o fruto do perdão do seu pecado. Quando ele fizer com que todas as pedras dos altares pagãos sejam esmigalhados, e se fossem as pedras de cal, o poste da deusa será, os altares de incenso não ficarão de pé. Porque a cidade fortificada está solitária, é habitação desamparada e abandonada como o deserto. Ali pastaram os bezerros e ali se deitaram e comeram os ramos das árvores. Quando os ramos secaram, são quebrados. Então as mulheres os apanharam para fazer fogo. Porque este é um povo que não tem entendimento. Por isso, aquele que o fez não terá compaixão dele. Aquele que o formou não será gracioso para com ele. Naquele dia em que o Senhor debulhará com o seu cereal, e desde Eufrates até o rio do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, virarão e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Sabe o que Isaías 27 está retratando? Literalmente o Apocalipse. Se uma pessoa quisesse entender a Bíblia e ela quisesse saber livros-chaves, e a pessoa me pergunta, Poli, quais são os livros-chaves? Primeiro livro-chave, Gênesis, Isaías, João e Apocalipse. Um livro não, alguns, né? Gênesis, Isaías, como é que eu falei? Gênesis, Isaías, João e Apocalipse. Por quê? Esse livro de Isaías, ele conta todo o contexto de tudo que vai acontecer. Existem profecias como essas que a gente leu hoje, que ainda hão de se cumprir. Olha só que coisa pesada e intensa. Existem palavras que Isaías proferiu e que ainda não se cumpriram, que é exatamente o Apocalipse. Olha que interessante. Lá no capítulo 6 de Isaías, a gente viu como Isaías foi chamado, o toque de Isaías. Ele vai contando como funcionam os serafins, e os serafins estão no trono de Deus, e os serafins são enviados para uma missão específica. E nessa missão específica, na vida de Isaías, os serafins eles foram enviados para tocar a língua de Isaías. Quando Isaías fala, ele fala exatamente o que está ali diante do trono de Deus. Olha que forte, olha que interessante. Jesus foi Emanuel, profetizado pela boca de Isaías. Quando Maria, ela engravidou de Jesus,
Ela já sabia quem era Jesus porque ela já tinha lido o livro de Isaías. Jesus, quando ele está lá na sinagoga pregando, ele prega o quê? O livro de Isaías. Então, o livro de Isaías ele é muito importante, ele é muito forte na formação judaica. É interessante que as pessoas muitas vezes passam desapercebidos. Só que Isaías ele vai contando todos os contextos. Ele faz um paralelo entre o céu, o inferno e a terra. E ele vai encontrando os tempos. Sabe quem é que recebe uma revelação desse tamanho? Aquele que teve um grande toque de Deus. Isaías ele foi tão tocado por Deus, mas Isaías recebeu uma palavra tão direcionada por Deus, que as palavras dele ainda hão de se cumprir. A primeira coisa que Maria fez quando ela viu o anjo, ela sabia, porque ela já tinha lido o livro de Isaías. Foi tão forte, foi tão interessante, foi tão profundo tudo que Isaías viveu em Deus, que nós no século 21, ano 2023, nós ainda iremos viver aquilo que Isaías profetizou. É muito pesado isso. Imagina, uma revelação, nós já sabemos os passos. Primeiro ele conta o que vai acontecer com o demônio. Naquele dia, com a sua espada terrível, o grande dia forte, o Senhor castigará o Leviatã, serpente veloz. Leviatã, serpente sinuosa, ele matará o monstro que está no mar. Lá no livro de Apocalipse fala quem é o Leviatã que estará no mar. Ele vai ser uma besta dourada, vai ser muito pesado. Gente, a Bíblia você tem que ir lendo, fazendo as conexões. Por isso que não dá para ler a Bíblia de qualquer jeito. Ai, peraí, deixa eu tirar uma palavra aqui para Deus falar comigo. Não. A melhor forma de Deus falar com você através da palavra é conhecendo as Escrituras. Porque a partir do momento que você conhecer as Escrituras, o Senhor vai falar com você. Tal capítulo, tal versículo, tal. Você vai lá, você vai ler o contexto, você vai entender o que Deus está falando com você. E ali Deus vai mudar a sua sorte. Esse negócio da Bíblia do nada e ler, você conta com sorte. E a sorte pode ser o quê? Sorte ou azar. Você quer ficar contando com sorte ou azar? Você quer uma direção do Espírito Santo. Só tem como a gente ser de fato direcionados pelo Espírito Santo quando a gente vai para a tenda do encontro. Ah, tenda do encontro. Você já marcou uma reunião com Deus? É interessante que a Bíblia diz o tempo todo que Deus não está com os ouvidos dele encolhidos. O problema é que muitas vezes a gente vai para a tenda do encontro assim, Deus, peraí, não, eu quero isso, eu quero aquilo, não é? Chorando, você querer entender as motivações do próprio Deus. Ele não está com a mão encolhida, ele está esperando você entrar no lugar chamado santidade. Ele está interessado em te entregar o amadurecimento. Ei, você é adulto. Eu gosto de falar isso, porque a gente tem que lembrar. E adulto já está formado. Então Deus está falando assim, olha, fica formado aí que eu vou te entregar. Eu penso muito em... Deus, ele diz aqui na palavra que ele antecipa a bênção. Ele antecipa ou ele atrasa. Não porque ele chega atrasado, mas é porque tem um tempo para você receber e você não está pronto para receber. Deus está no mesmo lugar. Deus ele está esperando você. A Bíblia diz que a gente precisa suportar a dor com paciência. Você tem que suportar a sua dor com paciência? Você tem entendido o que Deus quer de você? Ou você está com tão sem paciência que você vai diante do que você está vendo? A fé é a certeza do que não se vê e a convicção de fatos que ainda não espero. As pessoas me veem com muitas demandas e eu falo o que Deus te falou. Ah, Deus me falou X. E o que você está fazendo? Y, Z e K. Então não adianta. Deus vai ficar parado, esperando. Não que ele fique parado, mas ele está num lugar chamado santidade. Então ele está esperando você se realinhar com a santidade. Ele está, mas eu me realinho com a santidade. Tem quanto? 3 meses, gente? Sério. É sério que vocês estão assim? A gente precisa ir para outro nível de entendimento. A gente precisa viver uma outra trajetória. O Senhor, ele vai mudar a minha sorte, a sua sorte, na hora que eu e você entendermos o valor da palavra. O dia que você entender o valor da palavra, você vai andar diante do Senhor. Ontem eu fiz uma live assim, fiz uma live porque ontem de manhã não consegui fazer o devocional porque fui bloqueada.
Nós estamos vivendo um cenário político, administrativo, não muito favorável. Não é para mim ou para você, é para qualquer um brasileiro. Então, as redes sociais, dependendo de alguma palavra-chave, elas foram bloqueadas de todo mundo. E eu vi o story que me bloquearam. Era um story que eu estava dando uma resposta para uma seguidora. De brincadeira, aquelas brincadeiras que a gente faz. Tinha até a chinelinha e tal. E aí, eles me bloquearam pelo algoritmo. E eu mandei ontem de manhã, mais ou menos esse horário, as minhas justificativas. Eles acataram no meio do dia. Tem muita gente que passa 20 dias, 15 dias, um mês bloqueado. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, será que eu vou ficar muito tempo bloqueada? Mas no mesmo dia resolveu. E eu acho interessante que a gente precisa entender o que está acontecendo com a gente. A gente precisa entender quais são os contextos que a gente vive. E eu não consegui fazer essa live de manhã por causa do bloqueio. Falei, então eu vou fazer uma live no final do dia. Fiz a live no final do dia, chamei umas pessoas, conversei. E uma das pessoas que eu conversei no final do dia, ela me disse assim, eu não entendo, Polly. Falei, o que você não entende? O meu marido, ele conhece a palavra. E ele nos abandonou. Falei, peraí, vamos falar a verdade. Vamos avaliar os contextos. O marido não conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra vive diante da palavra. Eu virei para ela e falei assim, vem cá, se eu oferecer X, Y, Z e K, você vai fazer? Ela, não. Eu falei, por que ela? Porque eu tenho, meu Senhor. Eu falei, então você conhece a palavra. Porque quem conhece a palavra não abandona a palavra. Quem conhece a palavra teme ao Senhor. Quem conhece a palavra não anda diante do desejo que você vê no seu olho. Anda diante da palavra. A pessoa que conhece a palavra, ela anda no Espírito. Sabe por que a gente vive diante das circunstâncias? Sabe por que a gente desanima? Porque a gente não conhece as Escrituras. Quando a gente olha situações, olha as circunstâncias e fala assim, meu Deus, entre isso aqui e a palavra, eu vou ficar com a palavra. Sabe qual é o problema? É que as pessoas não se interessam pela palavra. Sabe por que você está desistindo no meio do caminho? É porque você não conhece a palavra. Eu fiz um propósito. Eu estou acordando muito antes de todo mundo para ler a palavra. Helena, quantas vezes você já leu a Bíblia? Não faço ideia. Quando eu cheguei num determinado número, parei de contar. Foi isso que aconteceu comigo. Mas eu preciso me fortalecer no Senhor. O Espírito Santo me disse, no final do ano passado, que o tema de 2022 seria ande no Espírito, não satisfaça as concupiscências da carne e aprenda profundamente quais são os 7 derramamentos do sangue de Jesus. Tudo bem. Cá estou eu. Falei, então, andar no Espírito implica em conhecer mais ainda as Escrituras. Eu vou parar tudo, eu vou acordar muito mais cedo e eu vou ler a Bíblia. De novo, todinha, esse mês, no máximo até mês que vem. Simples assim. Por quê? Porque eu quero andar no Espírito. E para eu andar no Espírito, o que eu tenho que conhecer? A palavra. Então, uma pessoa que conhece a palavra, ela não se desvia dela. Olha, se eu me desviar dela por um breve período, volta. Às vezes a gente está cansado, desanimado, faz assim e volta. Mas para que isso aconteça, eu preciso conhecer de fato as Escrituras. Então, para que você seja cheio do Espírito Santo, seja uma pessoa de fato de Deus, e realmente se fortaleça no Senhor, você precisa conhecer a palavra. Outra coisa, o que Deus vai nos falar não combina com a realidade. Não combina. Só dá para viver no Espírito, só dá para ser de Deus, só dá para ser uma pessoa de Deus se a pessoa estiver em contato com a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu, Poliana, não leio a palavra, não me conecto à palavra, as coisas desse século vão me afogar.
Sabe por que muitas vezes tem muita gente que desanima, que desiste, que não vai, que paralisa, que é crente, que é ali evangélico, mas a pessoa não consegue fluir porque não conhece a palavra. Maria conhecia a palavra. Foi por isso que quando o anjo veio e ela entendeu o contexto, ela falou: eu sou a mulher que Isaías profetizou. Uma virgem vai nascer, o Emanuel. E o Emanuel, que é Deus conosco, salvará toda a humanidade do pecado, da justiça e do juízo. Isaías, nesse contexto, ele já está contando. Foi tão profundo, foi tão intenso. Vocês sabiam que alguns de nós já servimos anjos e não sabemos disso? E jamais saberemos só no céu? Ela fala assim: sabe eu? É que não, eu sou o anjo e você já me serviu. Gente, eu acho que vai ser muito legal. Muito legal. Poliana, deixa de ser doida, Poliana. Não deixo não. Está escrito na Bíblia. Exatamente. Conheceis a verdade nos libertará. E a verdade é a palavra. E a palavra é Jesus. Então, conhecereis a palavra e ela vos libertará. Tá certíssimo o que você escreveu. Deixa eu contar uma coisa para vocês. A Bíblia diz, não eu, que alguns de nós, muitos de nós, servirmos anjos e não sabíamos. Você sabia que quando vem o serafim, toca na língua de Isaías, ele modifica toda a cidade. A palavra profética que foi proferida na boca de Isaías mudou todo o contexto daquele tempo. Porque veio um serafim e tocou na língua dele. Existem pessoas, por isso que eu falo, vamos servir, vamos ofertar, vamos servir, vamos ofertar, vamos fazer, vamos servir, vamos limpar, vamos cuidar, vamos olhar, Gente, que coisa forte. Eu tô fazendo um desafio com todo mundo. Quem quiser fazer, vai fazer. A gente tem que fazer 12 atos de serviço, servir em amor, e 12 atos de ordem pessoal. O que eu vou fazer por mim, né? Esse mês de janeiro ainda. Todo mundo pode fazer, todo mundo, Instagram inteiro. E aí, uma pessoa me chamou muita atenção, mas muita atenção. Ela falou assim: eu fiz comida e servi 2 mendigos. Gente, eu nem comentei nada, porque eu tava corrida, eu só curti. Foi lá no grupo das amigas da oração. Eu tô mandando para 2 grupos, agora eu vou mandar para 3 grupos. Mas essa menina, acho que foi no 2º dia, eu fiquei impactada. Eu falei: e se um anjo estava vestido de mendigo, esperando ver a reação dela? Ela foi lá, ela fez a comida bem gostosinha e serviu 2 mendigos. Esse foi o ato de serviço dela daquele dia. Um desafio que nós fizemos pode ter mudado tudo no mundo espiritual. Estou arrepiada. Sabe esse povo pedindo dinheiro no semáforo? Será que é alguém mesmo? Ou será que é um anjo? Você sabe? Sabe o bêbado te pedindo dinheiro para um café? Será que ele quer um café? Será que ele quer uma bebida alcoólica? Ou será que ele é um anjo? Muitos de nós, alguns de nós, servimos anjos. E quando a gente serve um anjo, ele leva exatamente para o trono de Deus aquilo que fizemos. Exatamente. O serafim, ele vem aqui na terra para uma missão. Existem serafins enviados à terra. Eu estou muito impactada para colher a tua oferta. Gente, é muito forte. É muito forte. E se veio um anjo para colher a tua oferta e você disse não, sabe o que ele vai fazer? Ele vai procurar outro até que ele colha a oferta do outro. E aquele outro vai ter um resultado extraordinário. E você não vai entender. Talvez você nem conheça o outro. Não é louvor, não. É a palavra. Ô, Raquel, tá escrito.
Você acredita? Está escrito isso na Bíblia. É que tem hospedando os anjos sem saber. Que ela diz que tem um louvor. Mas eles tiraram isso da Bíblia. Nós hospedamos anjos sem... Existem pessoas que vão ofertar anjos sem saber, cuidar de anjos sem saber e vão hospedar anjos sem saber. Simples assim. Eu acho interessante que quando Abraão vai receber a notícia, algumas notícias, né? Ele cose bolos para anjos. Anjo come, tá? Serafins comem. Ele cozinha bolos, carneiro, eles comem. E depois eles vão lá destruir Sodoma e Gomorra. Entende? Eles comem o bolo e eles vão contar para Abraão e para Sara que a Sara vai engravidar. Não é no livro de... Eu tô falando igual o Felipe, filho fica, não é? Ele fica o tempo todo assim, tô pegando isso dele. Não é, gente? Ele faz isso. Tem várias passagens na Bíblia. Deixa eu te explicar. Lança teu pão para 6 ou para 7. Você não sabe em quem vai chegar. É para realinhar. Não interessa as suas circunstâncias. Interessa o que você pode fazer. Se Jesus estava na feira, eu não tinha meio centavo. Meio centavo. Aí uma mulher... É lindo, né, Érica? Também eu amo. Teve uma mulher que virou para mim e falou assim... Eu tava fazendo uma compra numa banca, uma senhorinha, bem rugadinha. Ela virou, minha filha, me dá dinheiro? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Aí continuei comprando. Aí ela, minha filha, me dá comida? Me dá essa comida? Eu falei, dou, pode pegar. Aí ela pegou, aí eu falei pra moça, pode colocar o dela no meu. Aí eu continuei comprando, aí a moça lá da banca virou pra mim e falou assim, não, Polly, porque eu já conheço ela. Ela é muito querida. Pode deixar que eu vou pagar o dela, vai sair do meu bolso. Eu falei, não vai sair do seu bolso. Se você quer ofertar, você vai dividir a oferta comigo, porque eu não sei nem quem é essa mulher. Só falei assim. Aí ela, como assim? Eu falei, vai criar um anjo, vamos dividir a oferta. Então, a dona da banca, eu dividi a oferta com a dona da banca, vocês entenderam? Aí, ó, quanto que é isso? Quanto que foi esse biscoito que ela pegou? Aí ela, tanto. Eu falei, sei lá, vamos supor, R$6. Aí eu falei, 3 pra tu, 3 pra mim. Ela riu, ela falou, não, você é muito legal. Eu falei, minha filha, vai que é um anjo. Vai que a gente tem que pensar assim. Aí ela, mulher, vai que um anjo veio aqui pra poder observar nosso coração. E a mulher viu que ela falou assim, não, pode deixar, eu pago. A dona falou, eu pago. Eu vou tirar do meu bolso, não, nós vamos dividir. Você vai te pagar uma parte ou outra parte. A gente não pode esquecer que a gente tem que participar das coisas, nem que seja só um pouquinho, gente. Não é, Poliana, eu tô muito sem dinheiro. Gente, a Bíblia não é sobre receber, é sobre dar. Eu sempre falo para as pessoas, quando elas não têm meio centavo para oferecer, elas podem oferecer elas mesmas. Pode trabalhar, pode fazer serviço, pode cuidar, pode ser útil e ser prático na vida de alguém, pode fazer e modificar alguma situação, entende? Ontem minha avó pediu para eu fazer um frango para o almoço. Pronto, olha a utilidade que eu tive para ela. Ela, Polly, você faz esse frango aqui para o almoço? Eu falei, claro. Quando ela sentou para almoçar, o frango estava lá, gostoso, quentinho, feito. Eu servi, eu ofertei meu tempo de serviço para ela. Fiz temperado, fiz grelhadinho, do jeito que ela gosta. Ficou uma delícia. Então, a gente precisa aprender a servir. Não interessa se a gente vai servir com nossos recursos, com o nosso esforço, com o nosso coração, com nossos ouvidos. As pessoas sabem que em mim... tem uma amiga minha que fala assim, Poliana, toda presepada que eu faço na minha vida, eu tenho que vir aqui para você me ajudar, porque só você que quer me ouvir. Eu falei, pode falar. Eu gosto de falar, por que eu não vou gostar de ouvir? Né? Então é isso, às vezes você vai servir o seu ouvido, vai servir o seu carinho. Eu escutei de uma outra pessoa falando assim, meu Deus, é impressionante, não parece assim, como você é carinhosa, como você é atenta, como você é presente. Eu falei, você entendeu quem eu sou? Eu sou muito carinhosa. Pode parecer que eu não sou, pode parecer que eu sou muito prática também, né? É muito contraditório, né? Eu sou prática, mas eu sou excessivamente carinhosa. Eu sou excessivamente tudo, né? Tudo que eu sou muito intensa, então eu sou muito excessivamente prática. Ao mesmo tempo, eu sou excessivamente amorosa. Eu só não gosto de abuso. Ninguém gosta de se sentir abusado. Ninguém gosta de se sentir coagido. Ninguém gosta de se sentir usado. Quem é que gosta de se sentir usado? Né? Esses dias,
Eu precisava do favor de uma pessoa. E eu pedi. E ela me serviu. Ela me serviu. E porque ela me serviu, eu ajudei ela em algo extraordinário. Ela ficou tão agradecida que ela começou a chorar. Beleza, passou. E ela precisava de novo de mim e eu precisava de novo dela. O que eu precisava dela era isso aqui. O que ela precisava de mim era isso aqui. Entenderam a diferença? Aí eu fui lá. Eu sou cirúrgica, né? Eu sou cirurgiã plástica. Pá! Plástica não, sou cirurgiã. Tá! Cirúrgica. E eu de novo pedi isso aqui pra ela. E ela precisava disso aqui pra mim. Eu fiz. A segunda vez que eu fiz, ela ficou impactada. Porque o que ela precisava de mim era algo tão grande que só eu podia fazer. O que eu precisava dela, qualquer um fazia. Vocês entendem? E eu pedi pra ela. E eu ajudei ela. Quando eu pedi a terceira vez algo que eu precisava, que era pequeno, mas ela estava fazendo, ela não fez. Ela não fez. Ela não fez. Ela não fez. Sendo que o que eu tenho feito, o que eu tinha feito por ela era isso aqui. E o dela era isso aqui. E eu fiquei pensando, poxa, tudo bem, vamos seguir. Eu fui em outra pessoa. Falei, você pode fazer isso aqui pra mim? Desse tamanho, na hora. Então tá resolvido. Tudo que eu tô precisando de coisas que eu peço, essa outra pessoa tá fazendo. E essa daqui nem se prontificou. Sendo que o que eu fiz por ela foi isso aqui. E o que ela fez por mim foi isso aqui. Sabe por quê? Que eu não sinto uma dor em relação a isso? Porque o que eu faço por alguém não pode, de jeito nenhum, ser mensurado pelo que ele faz por mim. Vocês entenderam? Não pode. Eu até estava comentando com a minha irmã. Depois que eu resolvi essa demanda, que só eu resolveria, ela nunca mais me ajudou. Uma coisa simples. Ela falou assim, você não deveria ter resolvido. Eu falei, não tem problema não. O que ela faz não implica no que eu faço. Eu falei, não, só você mesmo. Tá bom, vamos seguir. Vocês entendem o que o outro faz? Então, quando você olha para situações desse jeito, você observa que também é sobre o amor. O que você entrega, como você entrega, de que forma você entrega, muitas vezes vai ser isso. E o que você recebe vai ser isso. Não é porque você entrega isso que você vai receber isso sempre. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Então, vamos lá. Às vezes, vamos falar das crianças, você faz tanta coisa pelos meninos. Ah, você compra a comida gostosa deles, você compra a sobremesa, você compra balinha, você compra uma comidinha diferente. Vamos lá, Felipe ama bacon, Catarina ama azeitona com bacon também. Vamos falar do bacon. Gente, vocês querem... Olha o paladar desses meninos. Vocês querem agradar esses meninos aqui? Você dá ovo com bacon, arroz, feijão. Eles não querem comer mais nada. E um suco. Pronto. E de sobremesa, um docinho. Ou uma frutinha, assim, dependendo da fruta. Uma melancia. Vamos falar de melancia. Então, vamos supor que um jantar perfeito para esses meninos é um arroz fresquinho, um feijão fresquinho, muito bacon, que eles amam bacon, azeitona e um ovinho. Dois. Se põe um ovo, um fica pegando o ovo do outro, é uma confusão. É uma brigaiada por causa de ovo, vocês não têm noção. Ainda bem, né, gente? Também que eles gostam de ovo. Então, a gente fez o jantar perfeito para eles. Eles comeram, eles amaram. Vamos supor que o arroz acabou de fazer para eles, o feijão também, né? E ali de sobremesa tem a melancia que eles amam, eles amam. Eles comem, eles estão felizes. E você gastou dinheiro com aquilo, você gastou tempo fazendo. Você serviu eles do jeito que eles gostam, você colocou a quantidade de comida que eles gostam, você colocou um pouquinho de bacon a mais, você colocou um ovo a mais, em vez de dar um ovo, você colocou 2, então a comida é errada, né? Para criança, menino de 4, 5 anos comendo aquele tanto de ovo com bacon, mas eles amam. Amam mesmo. É o prato predileto deles. Se tiver ovo com bacon todos os dias no jantar, a gente supriu todas as alegrias da vida daqueles dois. Pensa, Felipe e Catarina. Daqui a pouquinho, Felipe e Catarina, com certeza,
vão fazer alguma coisa que eles não vão corresponder todo o esforço que a gente fez. Esses dias fizemos a janta para eles, eles estavam pegando papel, bagunçando, espalhando pela casa inteira. Essa casa é enorme. Você tem noção? Quando você suja um ambiente pequeno, fica ali. Quando você suja um ambiente grande, você destrói a casa. Então já estava destruído. Então quando você olha assim, que amor que eu estou recebendo por eles, por tanto esforço? Isso. Ou nada. E o que você fez por eles? Isso? Isso é amor. Isso é amor. Né? É quando você olha o outro e independente do que o outro faça ou de como ele entregue amor para você, você simplesmente vai fazer. O problema é que o amor que a gente vive hoje, o amor que a gente entrega, é um amor que só entrega se você tiver uma contrapartida. Jesus nunca falou isso. Jesus disse que o amor era se esvaziar. O último ato de amor dele, o último, antes da morte, foi se esvaziar. Vocês não entendem? Vocês não perceberam a profundidade disso? Quando Jesus é transpassado, quando há o último derramamento de sangue, quando há sangue da lateral, pá, para verificar a morte, desce o resto do sangue, desce o resto de tudo que tinha dentro dele. Então, aquele sangue toca no chão. E quando aquele sangue toca no chão, ele é provocado o último derramamento, que é o esvaziamento. O primeiro derramamento, eu vou falar só dos dois, tá? É o derramamento da testa, que é um derramamento de sangue voluntário. Ele intercede por mim e por você com tanta violência de alma, sabe? Ele vai na profundidade. Muitas vezes a nossa oração é tão superficial. Jesus, é ou não é? Jesus, eu quero. Jesus, está doendo. Não, ele falava, Pai, eu quero me entregar para esse povo, eu quero me esvaziar, eu quero interceder em amor. Quando você intercede por alguém, chega a doer. Se você está nesse nível de interceder pela pessoa, não doer porque te dói, mas doer porque você vê ele nu, fraco, podre, doente, lascivo, ruim, mau, podre, nojento. Aí você vê toda aquela situação. Eu tenho que escolher as palavras aqui que eu não vou dizer porque a gente tem que escolher, né, gente? O que a gente vai falar? Eu falo isso ou não falo? Mas eu acho que até aí foi, né? Então, quando você vê ele ali dolorido, fraco, vil, cruel, você olha para ele com uma compaixão e fala, Deus, você tem que ter muita misericórdia. Deus, ele não faz ideia do que é a palavra. Vocês sabiam que muitas vezes uma pessoa completamente sem caráter, ela é colocada do nosso lado para que a gente entregue? Bora lá. Eu comi. Vamos falar de mim. Eu comi. Então hoje eu tô ok, eu tô bem. Mas anteontem para ontem eu comi. E o jantar que eu fiz, fui eu que fiz. Só que eu coloquei, igual a Isabela falou, ela disse que eu fiz um mix de leite. Aí tinha creme de leite, tinha cream cheese, tinha requeijão, tinha queijo, tinha 2 tipos de queijo diferentes nesse jantar que eu fiz, um fricassê. Nojinho, ficou muito gostoso. Mas vocês não fazem ideia da delícia que ficou. Eu não dou conta de fazer aquilo nunca mais. Eu sempre falo, quando eu faço uma comida muito, 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 muito gostosa, eu falo, acabou, esse é o limite. Aí a Ana Clara já até sabe. Ela tava jantando ela. Tia, não dá conta, nunca mais, né? Eu nunca mais, Ana, nunca mais. Come esse, aproveita e é só. O próximo vai ter outro sabor, porque eu não sei fazer coisa com receita. É tudo assim, ó. E fica gostoso. E aquela comida tinha tanto leite, e eu tenho intolerância a leite. Porque eu sou muito inteligente. Só que eu não imaginei que eu fosse ficar do jeito que eu fiquei. Quando foi 2 e pouco, quase 3 da manhã, de anteontem,
para ontem, eu tive uma indigestão tão pesada que eu não conseguia respirar. Sabe quando a pessoa ronca? Tipo, eu fiquei desse jeito a madrugada inteira, de tanta indigestão. Meu peito doía tanto. É no meio assim, né? Parece que levou um murro assim no meio do peito. Eu sabia que não era nenhum ataque cardíaco. Porque, comparado assim, a ataque cardíaco, tipo gases no peito preso de indigestão, né? Eu tava com um murro assim, parecia que tinha alguém empurrando assim, do murro de indigestão. Tava tão pesado pra mim, que eu ficava respirando assim. Tomei alguns remédios e tal, e não dormi. Ontem eu passei muito mal. Ontem de manhã minha cabeça estava tão dolorida. E vocês verem, eu recebi uma visita que precisava que eu a ouvisse. Depois eu fiz a carne do almoço para minha avó, que ela me pediu. E depois eu fiz algo que eu nunca faço, que é deitar. Porque eu tava tão ruim, que eu não preguei o olho. E aí eu deitei. Geralmente eu não deito, mas eu tava tão mal, tão fraca, tão ruim que eu deitei. Quando eu deitei, quando foi umas 3 horas, a minha irmã apareceu no meu quarto. Ela falou, você tá muito doente, o que você tá precisando? Porque ela já sabe, eu só deito se eu tiver muito doente. Eu falei, eu preciso de água, traz aqui. Eu passei muito mal essa noite e continuei passando mal de manhã. Aí eu contei pra ela o que aconteceu. Ela falou, meu Deus, tinha que ter menos leite nessa comida. Eu falei, tia. Enfim, então passei muito mal, eu fiquei horas. Eu fiquei, né, gente, umas 20 horas passando mal. Eu melhorei ontem mesmo, assim, à tarde, né? Então vamos botar aí umas 20 horas na balança, por aí. Acho que não, 20 horas não, umas 15 horas, 16, enfim. Então, quando você tá cheio de lixo, cheio daquilo que te faz mal, ou você vomita, ou você passa muito mal. Vocês entenderam por que eu contei isso para vocês? Então, de anteontem para ontem, eu tava cheio daquilo que me fazia mal, cheio de feridas, cheio daquilo que me deixou doente. Vocês terem ideia, eu tô aqui, tô ótima, mas eu tô um pouco ressaqueada de dor de cabeça do que eu comi anteontem, de uma comida que eu fiz, que eu não imaginei, que é fazer essa salada de fruta dentro de mim. Ontem, eu fui muito comedida no que eu comi. Pra vocês terem ideia, meu almoço foi o franguinho que eu falei com tomate cereja, que eu falei, eu não como nada hoje. Então hoje eu tô bem, eu fiz a digestão, meu corpo digeriu tudo aquilo. Então quando você tá bem, você entrega o que é bom. Quando você tá cheio de lixo, você vomita. Quando você tá cheio do que é bom, você transborda. E todas as vezes, todas as vezes que a Bíblia fala sobre transbordo, ela fala sobre o amor. Vocês perceberam? O amor te esvazia. Quando você faz a digestão de algo que te faz bem, quando você vai ao toalete, né, no banheiro, e você digere aquilo no banheiro, você fica ok, você fica leve. Quando você joga fora, você fica como leve. Agora, quando você passa mal, quando você tá cheio de lixo, quando você tá cheio de feridas, e quando você tá cheio de marcas, de mácula, quando você vai se esvaziar, você faz o quê? Suco gástrico, ou você é provocado uma diarreia que dói, tudo dói, sair de todos os lugares dói. Agora, quando você digere algo que foi bom para você, quando você faz a digestão de algo que foi excelente para você, o que acontece? Você se esvazia. E todo esvaziamento fala de transbordo. E todo transbordo fala de amor. O problema é que a gente acha que ama, mas a gente está cheio de lixo, 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 lixo. Quando a gente recebe lixo, feridas, igual quando essa menina lembra do que eu fiz por ela e lembra do que ela fez por mim, eu preciso olhar para ela com misericórdia. Eu preciso olhar para ela e pensar assim, coitada, ela não fez o que ela deveria fazer porque ela não sabe amar.
ela tá cheia de lixo. Simples assim. Eu vou perdoá-la. Eu falei isso aqui em casa. Falei pra minha irmã, falei, coitada, Isa. Ela não faz ideia de como é servir, de como é amar, de como é se sentir querida, de como é se sentir grata por algo que ela fez. A Adri que falou aí. A Adri, né, Adriana? Ela tem uma papelaria maravilhosa. Ela me mandou mensagem esses dias para trás. Ela falou assim, Polly, eu preciso te presentear. Vocês vão ver, o presente está chegando, né, Adri? Eu preciso, Polly, eu preciso entregar algo para você. Você quer? Eu falei, o que é? O que é que eu gosto de presente? E eu escolhi algumas coisas. E ela tem uma dor muito grande referente a essa área profissional dela. Aconteceu um problema lá há mais de uma década atrás, há quase 15 anos atrás, né, Adri? E esses problemas lá atrás fizeram ela parar o sonho dela. Ela falou, eu quero retomar o meu sonho, a minha habilidade das minhas mãos. E com isso eu quero te entregar uma linda oferta. Gente, deixa chegar. Ela fez uns cartões para mim, várias coisas que eu pedi para ela, né, que a gente foi conversando. E ali ela pegou toda a dor dela e ela falou assim, eu vou começar a entregar, a ofertar. Então ela recebia lixo de problemas que ela teve lá atrás, ela paralisava, então ela jogava lixo. 16 anos parada com o problema que ela enfrentou. Ela tinha esses trabalhos de papelaria e ela foi roubada. E isso paralisou ela. E ela foi fazer outras coisas. Só que no ano passado, no final do ano passado, ela decidiu retomar a habilidade das mãos dela. Quando vocês verem as coisas que ela fez por mim, vocês não vão acreditar. Eu tô sem acreditar porque ainda não cheguei para mostrar ele físico para vocês. A gente escolheu coisas que, não, é extraordinário. É assim, como que você parou isso? E ela, para ela retomar, ela decidiu ofertar, entregar. Não pode, eu quero te entregar. Eu falei, então, tá bom. E aí, teve coisas que eu falei, escolhe você. Você é melhor do que eu nisso, você tem um olhar para isso. É tanta coisa linda que ela faz, que ela entrega. Sabe por quê? Porque ela decidiu parar de entregar o que é mal. Ai, meu Deus do céu, eu tô nervosa. Alice, que você nem imagina que tá. Eu comi uma almofadinha aqui. Ai, Dri, cadê? Tô nervosa. Cadê? Chega. Cadê meu presente? Socorro. De hoje pra amanhã deve estar chegando, eu acho, né? Eu acho. Tô com expectativa. Então, quando você para e você fala assim, eu vou parar. Vou parar de digerir isso de forma que me faça mal e eu vou começar a entregar amor. Você acha que ela tá com uma renda enorme para começar a ofertar? Tá nada. Você acha que ela tá nadando no dinheiro para começar a entregar todo o material que ela tá me entregando? Tá nada. Não só para mim. Porque ela falou assim, essas pessoas, você pode escolher que eu vou começar a entregar. Eu vou começar a entregar. Então ela tá começando, né? Entregando, fazendo. E é sobre isso o amor. É quando você entrega. Vocês entenderam? Por que eu abri um espaço para falar sobre isso? Eu quero ler o último versículo do texto que a gente leu hoje, tá? Naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, vocês, filhos de Israel, serão colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra, aí ele fala assim da Síria, né? Os que foram desterrados para a terra do Egito virarão e adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Deixa eu contar uma coisa aqui para vocês. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor.
Sabe esse nu, esse fraco, esse desvalido, esse lascivo, esse prevaricador, esse... como é que é aquela pessoa que pega dinheiro? Como é que eu quero falar? 171 é o estelionatário. Sabe quando você olha para uma pessoa, parece que ela é estelionatário da alma dos outros? Tem gente que contribui, né, para o estelionato físico, mas existem pessoas que elas são estelionatárias da alma, vocês entendem? Ela rouba a alma de outra pessoa. Esse estelionatário de alma, sabe essa pessoa que ele é um furtador de emoções, ou físico mesmo? Deixa eu te contar, quando a trombeta tocar, ele vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe essa pessoa ingrata? Sabe essa pessoa que é egoísta? Quando você estiver olhando para alguém, ontem meu coração doeu, acho que por isso que eu fiquei tão para baixo ainda. Eu vi uma pessoa... E essa pessoa, ela parece que ela só quer se dar bem em qualquer situação. Qualquer situação. Parece que se aqui tá se dando bem, vai pra ali. Então essa pessoa só tem a vida enrolada. Porque quem quer só se dar bem, só se dá mal. Verdade é essa. E eu fiquei olhando assim, eu me acalmei quando eu me lembrei. Um dia, essa pessoa ainda vai entender o que é a cruz. Porque todo mundo vai entender. Vocês entenderam? Não interessa. Essa pessoa vai para o céu ou não. Não está dizendo isso. Está dizendo que todo joelho se dobrará. Toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quando vocês verem essa situação política, quando vocês verem essas canetadas, quando vocês verem essas decisões, você pode ter certeza, um dia essa pessoa vai entender quem é Jesus. Agora, para onde ela vai, eu já não sei, mas que todo joelho se dobrará. Então, quando você estiver orando por alguém desvalido, você se lembre disso, que todo joelho se dobrará. Poliana, a pessoa parece cega, o cego vai se dobrar. A pessoa parece surda, o surdo vai se dobrar. A pessoa parece... Não sei nem explicar o que, nem sei explicar o que, vai se dobrar e vai ter que declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Por quê? Por causa da palavra. Por isso que andar no Espírito, por isso que estar em Deus precisa necessariamente conhecer as Escrituras. Ai, meu dia é muito corrido. Faz igual eu, levanta às 4. Para ler a Bíblia. Se você for deixar durante o dia, você não vai fazer. Nossa vida é muito corrida. Ontem estava muito ruim. E eu fiz umas 5 reuniões ontem. Sabe essa pessoa que te causa dor? Ele vai declarar que Jesus é o Senhor. Sabe, o diabo ele quer que você fique imergido na dor. Dor é só dor. Nos meus piores momentos, eu respiro, falo, Deus, eu sei que dor é só dor. E eu vou chorar, porque aquele que sai andando e chorando, ele vai colher os seus feixes. Pode chorar, pode sentir. Em Deus, você sorria para as pessoas. Você fique bonito para as pessoas. Você se apresente de forma elegante para as pessoas. É para confundir o inimigo. Meu Deus, essa pessoa tá cheia de problema. E ela tá rindo. Tô rindo. Ninguém vai saber o tamanho do seu problema. As pessoas só têm que saber a quantidade de testemunho que você vai prestar contas ao Senhor. Escuta, as pessoas não têm que saber muita proporção do seu problema. Elas têm que saber o tamanho do seu testemunho. Porque quando você contar o testemunho, aí você vai contar o tamanho do problema que era. Olha, o problema era esse. Vocês achavam que era esse aqui? É desse tamanhozão assim, ó. Mas
O Deus que fez a terra, o céu, a água e o mar mudou a minha sorte. Porque quem muda a sorte não é jogo, não é indecisão, é o Senhor. Quem muda tudo é Deus. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O problema é que a gente olha o ataque, a gente fica assim, e a gente quer se parar pelo ataque. Não é? Começa a olhar para o outro do tipo, ele está fazendo isso porque não conhece Jesus. Senhor, que essa pessoa venha te conhecer, que ele venha entrar no santo dos santos. Nossa, essa pessoa está fazendo isso. Sabe por que essa pessoa está fazendo isso? Porque essa pessoa não faz ideia de quem é Jesus. E eu não vou piorar a situação dela. Feche seus olhos e vamos orar. Porque esse devocional já está aí no nome. Pai, em nome de Jesus, nos leve à tenda do encontro. Senhor, hoje a gente quer marcar um encontro contigo ao longo do dia, mas não é para me explicar as nossas razões, é para te ouvir. Espírito Santo da verdade, nos conduz às câmaras secretas, ali onde podemos parar e entender qual é o próximo passo, qual é a próxima direção, o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nos direciona, Jesus. Nós não somos como os outros, nós não fazemos o que os outros fazem. Senhor, envie anjos ao nosso respeito para nos livrar, nos guardar e nos proteger. Nos dê a direção, discernimento, derrama sobre nós o espírito de sabedoria e de revelação. Nos dê, Pai, nos conceda a palavra de conhecimento. Senhor, nos leve a outro nível, não para que nós nos gloriemos, mas para que nós possamos testemunhar do Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para retomar esse devocional, se Deus permitir, com a mão do Senhor. Um beijo. Ó, vocês vigiam, hein? Ó, vocês vigiam. Deus abençoe. Deus abençoe todos vocês. Que a boa mão do Senhor esteja com vocês e que vocês aprendam a andar em Espírito. Nós estamos aprendendo, gente. E a andar em Espírito. Sabe, tudo que você está passando, tudo. Eu quero andar no Espírito nisso. Você viu um desafio? Fala, Senhor, eu quero andar no Espírito nisso. Você viu outro desafio? Senhor, eu preciso andar no Espírito nisso. Tá bom? Tudo bem? Um beijo, meu povo. Deus te abençoe. Você tá vendo?